Boa tarde, muito obrigada por vocês terem topado essa maratona, essa aproximação da FMP Fase com a 7ª Enfermaria da Santa Casa, onde a gente tem esse serviço de homeopatia, através do Dr. Fábio Bolognani, que vocês, a grande maioria estava aqui desde de manhã, desde o Café Filosófico. Lá no Jardim a gente já teve a palestra dele, já teve a filmagem dele, e a gente vem aterrissando os estudos de fitoterapia clínica, de pesquisa em fitoterápicos, a partir da biotecnologia. Vocês viram nossos alunos apresentando os trabalhos dos cultivos de acordo com as culturas, hidropônico, que nem o japonês, chinês, que nem os povos desérticos, com a fertirrigação, com a cultura, enfim. Então, a gente vem assim desenvolvendo um trabalho de respeito, onde as pessoas se conhecem a história dos outros e colaboram nesse ambulatório, porque nós não só cuidamos aqui dos nossos pacientes com câncer, mas nós cuidamos daquelas pessoas que estão no estado cancerínico, que é o estado do estresse oxidativo constante em nível celular, que favorece a eclosão de doenças. Então nós cuidamos de populações vulneráveis, é um ambulatório clínico, mas ele está baseado dentro da resolução bioética do Conselho Federal de Medicina, resolução 510 do ano de 2016, onde você pode fazer o atendimento de grupamentos étnicos e populações tradicionais, respeitando os princípios de equidade, condições de acesso e simetria, porque essas pessoas já estão em condições de vulnerabilidade, principalmente por causa do trânsito. Muita mudança. Basta dizer que pelo censo estatístico do IBGE, em 2010, para cada 100 indígenas, 38 já estavam na cidade. Então não é mais uma coisa de especialista ou de alguém que trabalha na FUNAI. Nós, pelo SUS, atendemos populações que migram e não sabemos atender. Fazemos o melhor, claro, todo mundo vai fazer o melhor, mas a gente precisa discutir anamnese, precisa discutir hábitos alimentares, precisamos saber quais são os hábitos de terapêuticos que eles adotam, e eles preferem a fitoterapia e a homeopatia. E da mesma forma que a gente tem essa migração dentro do nosso país, nós temos os problemas dos migrantes no planeta, no mundo, né? Por causa de guerras, né? Por causa de transtornos ambientais. Então, para isso, a gente já está aqui na Santa Casa praticamente há 2 anos. Então, a gente veio trabalhando a equipe, veio recebendo as lideranças, ouvindo e entendendo as cosmovisões para a gente poder melhorar o nosso atendimento, né? E isso é geofarmacobotânica, né? Então, geofarmacobotânica para nós tem tudo a ver com semiologia, com a anamnese homeopática, com a aplicação, né? Onde a gente serve ao outro, que é essa nossa finalidade, né? É atender ao outro e também estabelecer uma troca, né? Porque a gente também se enriquece. E quando a gente se enriquece, a gente está falando de valores morais e espirituais, está falando de ética. Isso, na concepção da Organização Mundial de Saúde, é saúde espiritual. Então, isso envolve a espiritualidade. Então, nós já fizemos outros eventos aqui, ligados à semiologia, mas esse é um evento muito cheio de carinho, muito mais carinho pelo retorno, por estarmos completando esses 2 anos aqui nesse ambulatório, a equipe, e porque é o Dia do Médico, né? Ontem foi o Dia do Médico, então nós estamos celebrando isso, a arte de ser médico, a importância de ser médico, não no sentido de vaidade, né? No sentido de consciência, né? Então, várias formas de trabalhar. Embora a saúde
ela seja composta por todos nós, né? É um movimento que é de transformação que é coletivo, né? Então por isso estamos todos aqui, uma coletividade trabalhando. Então tem as diversas especialidades da área de saúde, tem médico, tem psicólogo, tem médico veterinário, aqueles que cuidam, né? Nós temos o convite daqueles que são da área interdisciplinar, como os bibliotecários, né? Hoje são os bibliotecários que estão conosco, daqui a pouco vai chegar o professor Celso Lage, que é um físico e que trabalha com culturas tradicionais, que é quem vai encerrar o evento. Já tivemos falando aqui, Fábio Bolognani e eu, pela manhã, já aterrissamos a questão da homeopatia e da fitoterapia, que são caminhos para você poder propiciar reharmonização dessas pessoas, para que elas cumpram o seu mais alto fim das suas existências. E temos, estamos todos trabalhando pela saúde. Nós convidamos também o cacique Carlos Deutiró, que é de etnia tucana, lá do alto do Amazonas, mas ele está no Rio de Janeiro. Ele é o representante dos povos indígenas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, né? Ele é presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, né? Na pronúncia indígena, né? Então ele vem falar exatamente dos indígenas urbanos e o conceito que os tucanos têm do que é um pajé e do que é um xamã, né? A gente trabalha aqui com uma fitoterapia que é antropológica brasileira, embora a gente estude todas as outras, mas a gente dá ênfase para a nossa biodiversidade e o nosso povo ele é composto, né? Começou com os indígenas, vieram os brancos, vieram os negros escravizados, depois outros povos escravizados que chegaram ou que foram deportados, como os judeus, como os ciganos. Então, nós somos esse misto, né? E alguns até dizem que nós não somos fruto de 3 povos, nós somos fruto de 5 povos, incluindo os judeus e os ciganos, que vieram degradados. Enfim, então, nesse sentido, né, das diversas medicinas, das diversas formas de cuidado, e que o respeito é a base, o respeito e a ética são a base da verdadeira espiritualidade, do desenvolvimento interior, da convivência pacífica e produtiva, como a gente sempre consegue aqui, né? Mas a gente quer isso em outros lugares também. Nós estamos então registrando esse nosso evento para que a gente possa refletir passo a passo, e esses foram os convidados para falarem um pouquinho. Cada um de nós vai falar meia hora. Como eu já falei lá de manhã e o Fábio, a gente já gravou, eu estou só dando o tom da nossa reunião. Cada um de vocês eu peço que não ultrapassem, nós temos um espaço para perguntas e nós vamos começar então com o Mauro Braga, tá? Dr. Mauro Braga, cardiologista, professor de serologia da FMP Fase, uma pessoa muito querida, uma coração, e que poderá se apresentar melhor aqui na frente e vai falar uma palestra lindíssima que será seguida da apresentação de 2 grandes amigos também, de alguém que me conhece desde os 17 anos de idade, quando eu era caloura na FMP, Volmer Jerônimo, bibliotecário, que me viu crescer, que conheceu minha família, que conviveu com todas as verdades e não nenhuma mentira. E a nossa querida Jordânia também. E eu fico muito feliz dessa participação da FMP Fase nesse evento aqui com a Sesc Enfermaria. Depois disso, nós vamos ter, então, os outros colegas e aí eu torno a apresentá-los. Então, eu gostaria de chamar o professor Mauro. Eu vou ficar aqui.
Já conheço todo mundo, a gente já se apresentou, né? Acho que já estamos bem encaminhados, mas só para me apresentar um pouco melhor daquilo que eu faço. Eu sou, né, como a Márcia falou, sou professor de semiologia na Faculdade de Medicina de Petrópolis já há alguns anos. Fui aluno dela, tenho uma satisfação de falar que ela é uma pessoa bem importante na minha vida, não só na parte acadêmica, mas na questão pessoal, na época dos meus problemas, enfim, ela que me dava apoio. Eu me formei em 2007 em medicina lá na faculdade, fiz especialização em cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia e hoje eu trabalho com a parte de cardiologia, com a parte de medicina intensiva também, faço plantão em unidade de terapia intensiva. E estou tentando agora entrar numa área que também foi a Márcia que me introduziu, não sei se ela vai lembrar, mas eu fui até o lado do Inácio do intermédio dela, eu e meus amigos de faculdade, e fiquei no tempo seria, mas eu estou agora desde 2017 lá, e vou todas as semanas sem faltar, porque é uma coisa que está me satisfazendo muito, que é essa questão da parte de trabalhar com espiritualidade. Eu acho que hoje em dia, embora todo mundo fale na espiritualidade, saúde e espiritualidade, falar uma coisa, você entender uma coisa, agora você vivenciar isso, você participar desse aprendizado, que todo dia é um aprendizado, é uma coisa muito gostosa. Graças a Márcia também, que está devendo uma visita para a gente lá, né, Márcia? Olá, legal. Mas isso é muito gostoso. Assim, eu sei que aqui todo mundo, como a gente está falando de café filosófico, né, está falando da parte de fitoterapia, de terapias ditas, né, alternativas, eu acho que todo mundo aqui é espiritualizado. Pelo menos eu tenho um pouco de noção, acho que todo mundo aqui entende um pouco do que é espiritualidade. Então eu queria começar a apresentação falando um pouquinho desse slide aí, ó, desse senhor que acho que ninguém conhece, né? Há duas maneiras de viver a vida. A primeira é pensar que nada é um milagre. E a segunda é pensar que tudo é um milagre. E o que estou seguro é de que Deus existe. Albert Einstein, um dos principais ícones da física e da ciência da humanidade, né, do nosso convívio humano, dentro de um círculo totalmente científico, falando sobre Deus. E a gente, quando fala de espiritualidade, é uma coisa que assim, a gente tem como separar o que é espiritualidade do que é religião. E é uma coisa que é importante fazer isso. Mas, às vezes, principalmente para a gente que é brasileiro, né, que temos 60 e poucos por cento da população que é cristã, falar um pouco de espiritualidade sem falar de Deus é uma coisa um pouco mais difícil. Então, eu só coloquei aqui para dar um exemplo de que uma pessoa que é completamente científica, que trabalha com números, com fórmulas, e que prova teorias, né, e que coloca em prática, e que mostra para todas as pessoas como a engrenagem do sistema planetário funciona, falando sobre Deus. Eu acho que isso é um slide que me chamou muita atenção, essa frase me chamou muita atenção. Eu queria começar a falar sobre saúde e espiritualidade com essa mensagem desse senhor, né, que acho que dispensa apresentações. Então, para falar sobre saúde e espiritualidade, eu queria só conceituar um pouco o que você tem hoje na literatura científica, né? O que a gente consegue ver na internet, nos livros, né? Nas faculdades, o que define espiritualidade e o que define saúde. Aqui eu tenho 3 autores falando sobre espiritualidade. Uma propensão, está pequenininho, se vocês vão conseguir ler, uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o intangível. Né? A procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Né? Aqui ele já fala de uma forma diferente. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Né? A gente sempre tenta colocar, a gente sempre vê a espiritualidade ligada a essa questão da parte de religiosidade. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco como é que a gente consegue diferenciar isso aí. O reconhecimento da dimensão misteriosa e ilimitada da existência, que não precisaria passar por alguma explicação religiosa, uma experiência que vai além do intelecto. Ou seja, até aquela pessoa que não acredita em Deus, até aquela pessoa que é ateu, ela pode ser uma pessoa espiritualizada.
Espiritualidade, né, uma pessoa espiritualizada é aquela que busca algo mais, aquela que não está satisfeito com o papel dela nessa sociedade, com o papel dela nesse planeta. Existe alguma coisa a mais daquilo que não é tangível. Então, eu queria só assim, para tentar colocar de uma forma mais explícita, de uma forma mais simples, um conceito de espiritualidade que é aquilo que eu sinto. É uma elevação, uma transcendência, uma sublimidade. Todo mundo pode ser espiritualizado, todo mundo deveria ser espiritualizado, porque a espiritualidade é uma coisa que nasce com a gente. Nós não somos só isso aqui, né? Existem coisas muito mais além que a gente às vezes desconhece. Então isso é espiritualidade, é você tentar atingir aquilo que é inatingível, né? E como é que a gente coloca isso dentro do papel da saúde? Então vamos lá. Tirando um pouquinho dessa crença de que espiritualidade tem a ver com religião, ou seja, eu posso ser uma pessoa espiritualizada sem ser uma pessoa religiosa, porque eu acredito em algo maior, uma energia, um cosmos, algo que eu não consigo tangir, algo que eu não consigo explicar, né? Ou aquela pessoa que tem sim a sua religião e que entende que a espiritualidade tem a ver com a parte religiosa, com a parte de Deus, daquilo que é, aquilo que nos rege, aquilo que tem os nossos dogmas, né? Isso vai variar de cada pessoa, né? A espiritualidade é uma coisa muito individual, é uma coisa de cada um, né? Mais ou menos para a gente entender. Então você pode ser uma pessoa espiritualizada sem ter uma religião definida. Eu posso ser uma pessoa que entende que eu tenho algo a mais, eu sou algo a mais, eu sou aquilo que eu sou, né? Sem ter um dogma religioso, sem ter uma crença, sem ter algo a seguir, entendeu? Então como é que eu consigo colocar isso na questão da saúde? O conceito de saúde pela OMS. Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. A gente tinha aquela definição antiga, né, que saúde era a ausência da doença, e hoje a Organização Mundial de Saúde vem trazer esse conceito novo de que não é só a ausência, a ausência da doença, no caso, né? É o quê? É você também tem o quê? Um bem-estar físico, mental e, por que não, também um estado espiritual. Tá? Então, entendendo o que é a espiritualidade, colocando junto com o conceito de saúde, eu posso dizer que a saúde é um estado de normalidade de funcionamento do organismo. Ter saúde é viver com boa disposição física e mental, além da boa disposição do corpo, mente e espírito. É aquilo que todos nós queremos, né? Não só para a gente, mas para os nossos pacientes também, né? Quando a gente busca aquele paciente, por exemplo, na enfermaria, aquele paciente no consultório, no ambulatório, aquele paciente na emergência, na unidade de terapia intensiva, a gente tem que abranger um conceito como um todo, porque às vezes aquela dor que o paciente sente, aquela dor que o paciente traz para você, né, não tem a ver com alguma coisa orgânica, mas tem a ver com alguma coisa que está no seu dia a dia. Então, o que a gente propõe, na verdade, o que a OMS propõe, na verdade, né, é essa visão mais holística do paciente, né? Saúde e espiritualidade caminhando juntas. E hoje isso está muito em evidência. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a cada ano aumenta o número de artigos médicos sobre espiritualidade nos sites de buscas. Ontem à noite, antes de vir para cá, eu estava lá no plantão. Eu vim do plantão, o pessoal que foi me buscar, vi lá, né? Foi me buscar no hospital. E eu fui lá no PubMed. E eu coloquei lá, eles vão falar sobre descritores, né? Eu coloquei lá no mecanismo de busca. Eu botei lá religiosidade. Ele, se eu não me engano, listou 8 mil e poucos artigos. Aí você muda, você coloca fé. Aí ele lista 7.800 e alguma coisa de artigos. Isso ontem, porque eu fiz uma palestra sobre a cura sobre a fé lá no Lado Inácio, há uns 2 meses, e o número de artigos eram 7.000 e pouquinho, aumentou. De 2 meses para cá aumentou. E se você coloca lá no PubMed procurar sobre a prece como intercessão na saúde, ele consegue listar quase 200 artigos. E é interessante no site do PubMed, que você coloca lá, você tem lá o site, você tem onde colocar o que você quer buscar, e do lado ele tem tipo um histórico de busca daquilo que você está buscando, em gráfico. Então ele vê do ano que iniciou, né, onde teve o primeiro artigo, até o ano atual, ele mostra um gráfico de como isso tem aumentado.
todos esses estão aumentando exponencialmente. Para quem acredita em espiritualidade, para quem acredita na parte kardecista, como eu, né, tem um marco, por exemplo, né, que é muito interessante, que em 1942 ou 44, me lembro, um livro do André Luiz, né, a psicografia de Chico Xavier, falando sobre os missionários da luz, falando sobre a glândula pineal. Até esse ano, a gente tinha aí 100 e poucos artigos sobre a glândula pineal. A partir desse ano, isso aumenta progressivamente, né, estudando a glândula pineal. Ou seja, hoje a gente já conhece, naquela época a gente achava que a glândula pineal ela calcificava, ela não tinha função nenhuma, né? Quem é médico sabe, né? Quem é interessado também no assunto sabe. A glândula, até nos animais também, tem a glândula pineal, né? As aves migratórias, elas usam a pineal como uma referência magnética do norte da Terra, né? E a glândula pineal, né, até esse livro, então a gente conhecia a glândula pineal como uma glândula que, na idade jovem, quando você é criança, adolescente, ela era utilizada para produzir hormônios para maturação sexual. E depois disso ela calcificava, não tinha mais função. E hoje você não vê que não é dessa forma. Que a glândula pineal produz hormônios sim. A glândula pineal ela continua ativa, só que ela não calcifica, na verdade, ela tem microcristais dentro dela e ela mexe com essa parte de magnetismo. Os hindus, aquelas religiões mais antigas, elas sempre acreditavam nisso, e a gente é que não acreditava. Então até que tem aquele desenho do olho, né, do olho aqui o terceiro olho, relacionado com a questão da glândula pineal. Isso há muito tempo atrás, né? E a gente agora, com os artigos científicos, com tudo, a gente consegue ver que eles estavam certos, né? Só que a gente está tentando agora explicar de uma forma científica isso. Então, como que a espiritualidade está entrando nesse mundo científico, né? Pode passar. Não sei se vocês viram também, agora, recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um departamento só sobre cardiologia e espiritualidade, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia ela tem o departamento de ergometria, de medicina esportiva, tem o departamento de hipertensão, você tem o departamento sobre doenças coronarianas e agora você tem o departamento de cardiologia, doenças cardiológicas e espiritualidade. Isso é recente. Então, para vocês verem a importância disso. Na verdade, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a questão dessa importância, né? Do que a espiritualidade está trazendo para a nossa realidade, né? Os estudos, pode voltar aí rapidinho, só para mostrar que os estudos, hoje você tem alguns estudos que comprovam que a atividade religiosa diminui o risco de morte por doenças em até 30% do nosso paciente. De que forma que você consegue visualizar isso? Pensa bem, a prática regular de atividade religiosa, independente de qualquer prática que seja, se é o catolicismo, se é o protestantismo, o judaísmo, enfim, qualquer prática religiosa. A pessoa que é espiritualizada, a pessoa que tem essa religiosidade com ela, é uma pessoa que busca o seu bem-estar, tanto físico, quanto mental e quanto espiritual. Então, a tendência de você ter essas pessoas adeptas ao tabagismo é menor, ao etilismo, ao alcoolismo é menor. A prática de atividades físicas nessas pessoas é muito mais presente. Isso diminui muito mais essa questão da mortalidade, da taxa de mortalidade dos pacientes. Justamente porque você tem uma prática religiosa, porque você tem um certo conhecimento do que é bom para você, que você precisa cuidar de você, que o seu corpo é uma coisa importante, que é uma coisa sagrada, né? Então, esses artigos mostram isso. E não só a questão da prática em si, do seu dia a dia, mas também algumas outras práticas. Por exemplo, a questão dos pensamentos positivos. Aquela pessoa que é pessimista, aquela pessoa que reclama o tempo inteiro, sempre tá insatisfeita com tudo, essa pessoa, além de se afastar das outras pessoas dela, ela tem a tendência de quê? De adoecer mais, de desenvolver doenças como, por exemplo, uma gastrite, né? Doenças pépticas, ou até mesmo infarto do miocárdio. Essas pessoas elas têm uma tendência maior de desenvolver esse tipo de doença, por conta de pensamentos negativos, né? A gente tem que lembrar que os pensamentos positivos, a nossa alegria, o nosso bem-estar que a gente produz com nós mesmos é um mecanismo tão bom de autocura, e por que a gente não utiliza? Se a gente pensar que com nossos pensamentos positivos, a gente começa a secretar hormônios
da felicidade, a serotonina, a melatonina, né? Que isso tudo vai fazer tão bem para a gente, enquanto que quando a gente está com mau humor, quando a gente está reclamando, a gente produz adrenalina, cortisol, que tudo vai fazer mal para a gente, né? No Espiritismo a gente fala isso, os pensamentos eles têm formas, os pensamentos formam pensamentos, aquilo que a gente pensa fica na nossa egrégora, fica em volta da gente, e aquilo atrai ou não atrai coisas boas ou coisas ruins. Então se você pensa ou faz coisas boas, você atrai coisas boas. Se você pensa ou faz ou tem certos comportamentos que não são tão bons, você atrai coisas que também não são tão boas. Então a espiritualidade também está relacionada com esse tipo de coisa, né? Ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, e deixa pela hora sua filha ficou sã. Isso é uma passagem da Bíblia, Mateus 15, 22, aonde uma mulher vai buscar Jesus, né, em que ele está passando pela cidade dela, e que ela pede que Jesus interceda pela filha dela que está doente. E aí Jesus chega para ela, todo mundo, vocês conhecem essa passagem, fala com ela, mas você está tirando o alimento dela para dar para os animais, para os cachorros, né? E ela fala, mas os cachorros também precisam de alimentos. E por causa da fé dela, Jesus fala, vai para casa que a sua filha vai estar curada. Por causa da sua fé. É uma outra coisa que a gente fala também, né? A fé. A espiritualidade também está relacionada à questão da fé. E o que é a fé? A fé é a crença. É acreditar em algo bom. É acreditar que algo vai acontecer. Que a gente tem a esperança de que eu vou melhorar. Eu estou doente. Eu estou na minha enfermaria. Eu estou no meu leito de hospital. Eu estou passando por tudo aquilo que eu não queria ter passado, mas eu tenho fé que eu vou melhorar, eu tenho fé que eu vou ficar bem, eu tenho fé que eu vou sair daqui, né? Se você pega esses pacientes na sua enfermaria, quantas vezes você não vê que esse paciente ele é muito mais receptivo ao tratamento, tudo acontece de bom com ele, do que aquele fala que, olha, não, eu vou morrer, eu não aguento mais, tira essa dor, e que não sei o que, essa comida eu não gosto, não quero essa comida, tal. Então a fé de que isso tudo vai melhorar, de que você tem algo a mais, né? A sua energia, a sua crença, ou um protetor espiritual, ou um Deus que está velando por você, isso tudo faz com que as coisas aconteçam e que você realmente melhore. E isso é uma das coisas que a gente consegue ver no PubMed. Só colocar lá no descritor que você consegue ver vários artigos falando sobre isso. Tá? Então a fé também ajuda na questão da espiritualidade. Além da fé, a oração. Quantas e quantas religiões que nós vamos, né? Tanto da igreja evangélica, quanto da igreja católica, quanto o centro espírita, quanto o terreiro de Umbanda, todas essas casas de religiosidade, elas não têm lá, olha, deixa um nomezinho aqui para fazer oração para o seu parente, para o seu amigo, ou até para você mesmo, para a sua família, e não melhora. A questão da vibração, da energia que a gente produz através das orações, através dos pensamentos, da forma de pensamento das orações, tem sim influência na questão da nossa saúde. A gente consegue enxergar isso, a gente consegue ver isso. Graças a Deus eu consigo ter isso muito presente na minha vida através do Lar do Inácio. A gente faz as orações, a gente tem o nosso ciclo de orações, a gente tem lá a nossa capela onde todos colocam os nomes, né? E a gente vê os tratamentos espirituais que são feitos lá. Né? Eu acho muito interessante, eu gosto muito de um autor que é o Paulo Frutuoso, que é um cirurgião aqui da UESP, é o chefe da cirurgia da UESP, que frequentava também o Lar Frei Luís, né? E fazia aqui sessões de curas espirituais, de cirurgias espirituais através da materialização. Né? E ele fala muito também sobre isso, né? Que a maioria das entidades, dos guias espirituais, até do próprio padre na igreja, ou do pastor no templo, eles falam, ora que melhora. E melhora, gente. Melhora mesmo. Né? Só essa questão da indução, a questão do impulso, daquilo que você está buscando para você ou para alguém. Então a oração também tem uma fonte importante de cura nessa questão da saúde e espiritualidade. Um dado importante também dessa questão da parte científica, que no Brasil o Ministério da Saúde reconhece as práticas alternativas ou integrativas, né? Entre elas a acupuntura, a fitoterapia, a cromoterapia, né? O reiki. Né? Hoje em dia são oferecidos no serviço público de saúde. Você tem
essa demanda, e você tem também um oferecimento por parte do governo para essas terapias. Poxa, quem tem consultório que sabe, né? Aquela pessoa que vai no seu consultório, mas que faz uma acupuntura, aquela pessoa que vai no seu consultório, mas que tem a questão de procurar uma prática, é muito mais fácil de tratar, é muito melhor do que aquela pessoa que... Né? Eu, como cardiologista, tenho muito, né? É o obeso, que come um monte de coisa e não quer parar de comer, mas quer emagrecer, não quer ter dor no peito, não quer ter colesterol alto, a família inteira é hipertensa, a família inteira tem problema de coração, a família inteira infartou, e aí você quer que ele faça atividade física e ele diz que ele não consegue. Pô, é difícil. Então, a força de vontade, o pensamento, a questão da fé, isso tudo melhora, né? E você fazer uma prática, por exemplo, alternativa, a fitoterapia, eu já me tratei muito, né, com fitoterapia, né? Homeopatia, meus filhos tomam, eu tomo, né? Isso tudo ajuda, a gente vê que ajuda, né? E os preconceitos que antigamente tinham, hoje em dia estão acabando, né? Isso tudo está acabando, porque está tudo muito em evidência, porque você consegue provar cientificamente. Viu o trabalho das meninas, né? Você consegue provar que isso tudo funciona, né? E uma das práticas que a gente trabalha lá também no lado do Inácio é a questão da imposição das mãos. Hoje você vê na internet, eu achei tão interessante, não sei se fosse você que mandou, ou foi alguém que mandou lá do grupo de serologia, os cirurgiões no centro, dentro do centro cirúrgico, na mesa de cirurgia, o paciente lá, eles fazendo a imposição de mão com passe magnético antes de operar o paciente. Gente, cirurgião, que a gente ainda fala que cirurgião é aquele cara que, né, difícil de lidar, né? O cara que, pô, não, tem que ser ali, tem que, né, vamos abrir que a gente resolve. Pô, isso tudo você está vendo hoje, né? Até nas práticas, gente, lá no lado do Inácio a gente faz isso, né? A maioria dos tratamentos que a gente coloca lá, a gente vê isso. E é bom quando a pessoa vem e dá o resultado para você. E fala, olha, foi ótimo, eu saí de lá muito melhor do que eu fui. Tem a questão da fé também dela, né? Mas tem a questão também daquela doação que você está dando. E outra coisa, né? Que todo mundo fala, a pessoa que está doando a energia, ela também está sendo tratada, ela também está recebendo algo, né? Se não for lá do alto, é dali, da espiritualidade que está ali na casa. Então, assim, são várias coisas que fazem. A pessoa, né? Exatamente. Está ali contemplando, meditando, naquela concentração, ela também está produzindo. Com certeza, né? Com certeza. O fato de você querer ajudar, você já está sendo ajudado, né? É que a gente fala, né, de estudante de medicina aqui, de farmácia, médicos e tal, né? A gente não nasce médico, né? A gente, na verdade, a gente não escolhe ser médico, a gente nasce médico, né? O pessoal fala, eu não sei, né? Eu preciso, normal, né? Fazer muita besteira também, né? Mas enfim, né? A gente não está aqui por acaso, né? A gente não tem que achar que o acaso acontece também, que o acaso existe. Mas você também está se doando, né? Ainda mais a questão do dia do médico. Ontem eu recebi uma figurinha no WhatsApp que eu achei super interessante, né? Dia do médico, ser médico, você ficar mal para que você faça com que os outros fiquem bem. Aí eu lembrei que ontem eu estava de plantão, que eu não dormi, que eu tive ontem, CTI, a coisa toda. Sei lá, mal enquanto você está tratando os outros. Mas mal que eu digo assim, né? Fisicamente esgotado, psicologicamente esgotado, mas depois daquele plantão que vai tudo certo, você pensa, poxa, foi tão bom, a gente cuidou de tantas pessoas, as pessoas vêm voltar para você e falar, né? Quantas mensagens a gente não recebeu, né, de paciente ontem? Eu recebi várias, graças a Deus. Então, assim, eles vêm e falam, olha, muito obrigado pelo que você fez pelo meu pai, pelo meu irmão e tal. Então isso é muito bom. Então esse retorno é bom pra gente, que isso também é forma de curar. É a nossa autocura, é a nossa cura que vem deles para nós. Então a gente também ajuda eles e a gente recebe também a ajuda deles. Isso é muito bom. E isso que é um dado importante. A gente está falando tanto de saúde, de espiritualidade. E olha só, hoje em dia, como é que isso está em evidência? 80% aproximadamente dos cursos de medicina lá da Europa já possuem a disciplina de medicina e espiritualidade. A Faculdade de Medicina de Petrópolis tinha disciplina, né? Infelizmente ela deixou de existir para ser só uma matéria, um curso de extensão, né? Hoje em dia o Paulo Sérgio faz um curso de extensão lá. Mas isso mostra que as coisas estão mudando, né? Não sei, na sua época como é que era, né? Não estou te chamando de velho, não, tá? Na época de vocês. Não. Mas pensa bem, antigamente, na minha época não existia. Eu me formei tem 10 anos, na minha época não existia isso, a gente nunca falava de medicina e espiritualidade na faculdade.
E quando a gente falava, a gente era motivo de chacota, era tipo brincadeira de não sei o quê. Até hoje ainda é, né? Até hoje ainda é. Mas olha como é que as coisas estão mudando. Virou uma disciplina, as pessoas estão querendo fazer parte da disciplina, os alunos querem aprender, existem mestrados, existem pós-graduação sobre medicina e espiritualidade, existem pessoas de renome falando sobre isso, inclusive brasileiros importantes dando palestra em Harvard falando sobre isso, entendeu? Então está muito em evidência. Então acho que o nosso papel assim como educador, né, como a gente está dentro de um hospital, a gente está dentro de uma faculdade, quando a gente está trabalhando com material científico, produzindo materiais científicos, é exatamente isso, sobre medicina e espiritualidade. Trazer isso em foco, trazer isso para dentro da universidade, para a sala de aula, ensinar, porque essas coisas, por mais que a gente tenha a nossa espiritualidade, a gente precisa saber como é que a gente lida com o nosso paciente, a gente precisa lidar também com os nossos problemas, com os nossos entraves pessoais, para que a gente possa chegar para esses pacientes e poder lidar com eles de uma forma muito melhor, para o tratamento ser muito mais eficaz, né? E pode ter certeza, tanto eles quanto nós, quanto até os hospitais, com as práticas muito menos custosas, né? E muito mais precisas, né? Vai sair todo mundo ganhando, né? Então, assim, é uma coisa exatamente que tem que ficar em evidência isso, né? Então, só para encerrar aqui o que eu queria falar, vou botar uma outra frase desse senhorzinho, desse vovozinho aí, né? A ciência sem religião é paralítica. E a religião sem ciência é cega. Essa é uma frase mais famosa do Albert Einstein. Então, quando foi que isso mudou, gente? Né? A gente falou de xamã, a gente falou da questão da parte indígena. Né? Quando foi que isso mudou? Né? Há muito tempo atrás a gente já mexia com esse tipo de coisa, era tudo uma coisa que caminha, não precisa ser a mesma coisa, mas pode caminhar sempre junto. Então, vamos tentar resgatar isso, era isso que eu queria passar para vocês, para a gente tentar resgatar essa questão. A espiritualidade e a saúde, elas sempre tem que caminhar juntos. Não só para todos, para nós como médicos, mas para todos os tipos de terapeutas, para todos os tipos de pessoas comuns, que tratam das pessoas, que cuidam das pessoas, que têm famílias, que têm amigos, porque isso é uma coisa que não tem como ser dividida, né? E, infelizmente, em determinado momento da história, isso foi dividido. Então, a minha proposta seria puxar isso de novo, para que a gente possa, através da frase do Albert Einstein, puxar isso, que a gente possa caminhar isso junto, tanto dentro da universidade, dentro dos hospitais, nos nossos consultórios e na nossa vida como um todo. É isso, gente. Obrigado.